Vamos criar logo essa classe gerente, pelo amor de Deus. Ai, 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 ai. Receber tarefa. Deixa eu ver aqui essa receber tarefa. Vamos criar ela primeiro, na verdade. Né? Esse cara aqui a gente cria já já, listar tarefa já. Receber tarefa também não vai dar para criar agora, né? Então, vamos criar, né? Vamos construir, são desenvolvedores. Então aqui, ó, a gente vai criar essa classe aqui, né? Ela vai ser, ó, o gerente. Vamos fazer o gerente primeiro, certo? Por enquanto ela não vai ter nada referente à tarefa, certo? E, pessoal, fiquem à vontade para irem fazendo aí, sei lá, a versão de vocês, o projeto, ou até mesmo, sei lá, codando aqui junto, ou não fiquem só no mundo do streaming, tá ligado? Fiquem, usem meio que para se guiar, obviamente, né? Mas utilizem também para praticar, né? Então, sei lá, tenta fazer, pega o diagrama aqui, faz sua implementação, aí assista a aula, vê se você até pode ter feito uma implementação melhor. Chega para mim, fala lá, a gente conversa e é nóis. Então, seguindo, vamos seguir. Seguindo, vamos seguir. Então aqui, ó, já já a gente resolve isso aqui. Vamos aqui para a classe do gerente, ó. Como é que eu indico que uma classe ela herda de alguém? Obrigado, Copilot, por ter feito o spoiler da situação. É justamente assim no C Sharp, certo? Diferente de algumas linguagens como Java, antigamente, né, quando a gente codava em Java, era tipo assim, né? Aqui a gente tinha o implements, né, para fazer interfaces e tinha o extends, que era para estender uma classe, ou seja, é antes, né? Aqui no C Sharp as duas formas são representadas com dois pontos, colaborador. Eu consigo herdar interfaces e eu consigo eu consigo herdar interfaces e classes abstratas, né? Implementar interfaces e herdar classes abstratas ou classes normais, né? A herança ela pode ser feita entre classes também, eu não preciso que minha classe seja abstrata. Aqui a gente só está meio que juntando esses dois mundos e, enfim, né? Quando a gente se cria uma classe abstrata, a gente tem que obrigatoriamente herdar ela, né? Então, essa aqui, sempre que eu herdo algo de alguém, o que que acontece, né? Esse aqui, vamos supor o seguinte, né? Assim que a gente criou essa classe, né? O que que aconteceu? Veja bem. Lembra que eu falei em algum momento que quando algo estava, sei lá, cinzinha, meio que não significa nada pra gente aqui? É porque eu falei também que toda classe que a gente cria, ela herda da object. A classe object, que é a classe do nosso system, certo? Então, o C Sharp, ele é uma linguagem orientada a objetos, certo? Então, muitas coisas que acontecem já são orientadas a objetos. Por isso que é muito bom a gente ver aqui ó, como elas são estruturadas e tal. Tem aqui aquele getType, vai ter também naquele object que é minúsculo aqui o toString, que é esse aqui, né? É a- Enfim, tem vários, a gente herda desse object, certo? Sempre que a gente constrói um objeto e a gente pode herdar também de classes concretas ou classes abstratas da mesma forma. Então aqui ó, o que, é que vai acontecer? Quando eu tenho uma classe abstrata, tudo que eu declarar aqui como abstrato, eu vou ter que implementar de outra forma na minha classe lá, certo? Então, como é que a gente poderia fazer uma, um exemplo disso, né? Vamos supor o seguinte. Vamos supor, vamos supor, tá? Vamos pensar aqui num negocinho aqui, um momentinho. Porque eu poderia ter, né? Um método aqui que ele é abstrato, mas por enquanto eu vou deixar só essa
Porque esse cara aqui eu vou utilizar ele tanto para um como para o outro. Se eu coloco isso aqui como abstrato, né, eu vou estar implementando da mesma forma lá nas outras classes, né, tipo vai ter dois métodos implementados, né, que só para, sei lá, provar meu ponto, eu vou copiar isso aqui, eu vou comentar essa linha aqui, ó, depois a gente volta. Então aqui, ó, só para a gente ver aqui algumas coisas, né? Então aqui, ó, vamos supor o seguinte, que esse método aqui seja abstrato. Então eu tenho que vir aqui, ó, e ó, eu posso vir aqui e dizer implement abstract class. Quando eu clicar aqui, todas as coisas que são abstratas lá vão precisar ser implementadas aqui, certo? Que é justamente a gente fazer o overheader. Lembra que quando a gente sobrescreve o toString, a gente usa o overheader e o toString é da classe object. A gente viu também que ele não é abstrato, ele é virtual. Então, ele é concreto lá, ele traz o getType, só que ele traz o getType, só que a gente pode sobrescrever o comportamento dele. É justamente o que a gente vai fazer aqui, certo? Então aqui, ó, deixa eu ver o que ele está falando aqui. Ó, there is no given corresponded. Ah, tá, é o construtor. Tá, o construtor a gente vai dar ainda aqui dois dedos de prosa. Então, deixa eu fazer logo aqui esse construtor. E aí a gente vai pensar o seguinte, certo? Dentro do meu colaborador, eu tenho já um construtor padrão. Ele vai gerar o ID para mim, vai pegar o ID do usuário que está instanciando ele, já vai colocar aqui, certo? Esse cara aqui vai ter o nome atribuído e a data de nascimento também, beleza. Aqui no meu gerente, no meu construtor, eu vou precisar desses mesmos parâmetros, certo? Só que eu não vou preencher eles aqui, por mais que eu tenha acesso a eles, certo? Por exemplo, como eu estou herdando do meu colaborador e o meu colaborador tem o ID, o nome e a data de nascimento, eu herdo todas essas propriedades aqui, certo? Então, se eu vier aqui e colocar, sei lá, string, sei lá, nome, eu posso vir aqui, ó, veja bem, dizer que o nome que eu tenho acesso da minha classe colaborador vai ser igual a esse nome aqui da minha string. Só que o que é que acontece? Cannot be used in this context because its set accessor is necessary. Veja bem, eu estou herdando esse cara aqui. Nossa, isso aqui é muito legal. Estou herdando esse cara aqui, só que esse nome aqui dentro da classe colaborador, ele é um private set. Então a única forma de eu instanciar o nome desse cara aqui na minha classe do gerente é passando esse construtor do colaborador. Como é que eu faço para usar o construtor que está dentro do meu colaborador? Porque percebam, aqui, ó, eu herdo todos os métodos. Então vamos ver aqui, ó, dados pessoais, né, que a gente ia ficar aqui de fazer aquele exemplo. Eu teria que vir aqui e dizer que o nome aqui é a data de nascimento. Se eu viesse para cá, dissesse que esses dois caras aqui são protegidos, protected, o que iria acontecer? Ele iria permitir que eu fizesse essa atribuição aqui, certo? Por quê? Que é justamente a questão do cargo aqui. Lá ele é protected. Classes que implementam essa classe aqui abstrata, que estão no mesmo namespace, conseguem atualizar as propriedades aqui, certo? Mas isso aqui a gente não quer. A gente quer manter lá como private, certo? Então aqui, a gente vai manter como private, certo? A gente viu que é obrigatório, né, implementar aqui esse atualizar dados pessoais quando ele é abstrato. Não vai ser o caso, ele não vai ser abstrato, sabe? Ele vai pertencer de fato ao nosso colaborador. É só para vocês entenderem que podem existir métodos abstratos, certo? Ah, tá. Aqui eu tive o abstracted, certo?
deixo ele void mesmo e tiro o ponto e vírgula aqui do final. Tá, então vamos lá, para a gente não perder tempo, vamos aqui, ó, dizer que sempre que um gerente, né, for instanciado, eu poderia criar uma lógica aqui para fazer essa atribuição, certo? Mas é que sempre que um gerente ele for instanciado, o que é que vai acontecer? Opa, e voltamos à programação normal. Jesus. Então aqui, ó, primeiro, né, vamos resolver logo aqui esse construtor. Então eu tenho aqui o primeiro, né, o ID do usuário, né? ID string, ID usuário, nome, data de nascimento, né? Como é que eu passo? Eu vou botar aquele aqui para baixo, certo? Como é que eu passo e uso, ó, aquele construtor do nosso colaborador? Eu tenho que vir aqui, certo? Ó, eu consigo acessar ele aqui pelo base. Então, eu coloco aqui, ó, o mesmo operador aqui que a gente usou para herança, digo que eu estou usando o construtor da minha base, certo? Estou herdando o construtor da minha base, estou passando os parâmetros que tem nesse construtor, ó, o construtor do colaborador. Esse cara aqui ele vai atribuir, né? Vai gerar o ID para a gente, vai fazer isso aqui, vai colocar o nome, a data de nascimento, e a gente só vai ter que se preocupar com uma coisa, né? A gente só vai ter que se preocupar com o nosso cargo, certo? Então aqui a gente poderia até ter o seguinte, né? A gente pode fazer aqui, ó. Deixa eu entrar aqui dentro desse cara aqui. Vou ver um negócio. Ele vai ser protected, certo? Ele vai receber aqui um gerente. Deixa eu ver aqui o que ele está aplicando. Protected set. Deu. Entendeu? Por enquanto a gente vai fazer aqui dessa forma, mas o que, é que a gente poderia fazer aqui para melhorar até a nossa lógica, né? Pra, sei lá, quando a gente passasse aqui, ó, o que, é que a gente poderia fazer? Dizer que esse construtor aqui, porque veja bem, eu preciso de um, eu poderia fazer o seguinte aqui, ó, não no base, né, mas aqui eu poderia receber esses parâmetros, certo? Eu poderia receber também o perfil de acesso. Na verdade não, a gente pode fazer aqui essa lógica que eu estou querendo fazer lá no usuário. Por enquanto, o que que a gente vai fazer? A gente vai apenas preencher aqui, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos fazer definitivamente no usuário. Ah, tá, beleza. Aqui o que que a gente pode fazer, né? A gente pode colocar aqui, ó, ficar, ocupar tantas linhas, né? Para ficar melhorzinho. Deixa eu mover isso aqui para cá. Pronto. Ó, Ctrl, não, Alt Shift F ele dentro, certo? Aqui, ó. Vou aqui, vem aqui, esse método aqui, ó. Sempre que eu instanciar um gerente, o cargo dele vai ser gerente aqui, certo? Só para a gente ver o override de um cargo, certo? Ó, os modificadores de acesso, né? A gente viu aqui que a gente pode fazer o protected também. E esse protected, ele precisa ser assim para classes abstratas, para que a classe que a implementa consiga definir ele, certo? Ah, vamos lá. Então, agora vamos criar a nossa classe funcionário. Ela vai ser basicamente a mesma coisa, só que aqui, ó, a gente vê que quando a gente criar a nossa tarefa,
o nosso gerente vai ser o único que vai poder atribuir tarefas, certo? Então tem comportamentos diferentes e esse código não poderia estar na classe do funcionário, porque senão, se a gente fizesse só uma classe colaborador e aqui a gente tivesse um atribuir tarefa, um funcionário que seria do tipo do cargo funcionário poderia simplesmente atribuir uma tarefa e a gente não vai mais querer isso, né? A gente vai manter a questão do gerente aqui. Então vamos voltar aqui na nossa classe colaborador e aqui a gente vai ter, ao invés de agora do ID do superior, a gente vai ter um gerente. Isso aqui é doideira. Superior. Isso aqui é doideira. Porque o que é que está acontecendo? Essa classe aqui do gerente, ela implementa o colaborador. E eu estou compondo o meu colaborador com o meu gerente. Ou seja, todo colaborador ele vai ter um gerente, a não ser que ele seja o superior principal. E aí a nossa hierarquia quebra, porque não quebra, né? Mas ela chega no seu topo ali, né? O número um, que seja. Aquele que não tem nenhum superior. Então aqui, ó, vamos atualizar aqui o nosso definir superior direto. Aqui eu vou receber um. O que que a gente pode fazer aqui, certo? Aqui a gente pode fazer uma validação para não vamos permitir que o que que aconteça. A gente não pode permitir que um colaborador do tipo funcionário ele consiga ser definido como superior direto. E aqui a gente não conseguia com a ID. Agora a gente pode pelo tipo da classe. Então vou receber um colaborador aqui, certo? Vou fazer um if, vou colocar aqui, ó, ah, colaborador, que é a variável que a gente está pegando aqui, ó. Aqui, ó. Colaborador is gerente. Posso botar aqui, ó, a negação também, ó, is not gerente. Se ele não for um gerente, eu não posso definir ele como um superior. Então, aqui o que que eu posso fazer? Eu posso criar uma variável do tipo gerente, ó, tipo variável, certo? Então aqui ó, o que que a gente poderia lançar várias exceptions, fazer isso aqui, certo? Então aqui ó, a gente pode até fazer o seguinte, o gerente, né? Se ele não for um gerente, o que que eu posso fazer? Deixa eu ver aqui só uma parada. Se acho que vai ser só isso mesmo, guys. Certo? Não vamos complicar muito não nossa vida, né? Bonitinho aqui, ó, is not gerente. Acho que nem precisa aqui dessa variável. Vamos ver aqui ó, o que que a gente poderia fazer. Porque se ele não é um gerente, então aqui, ó, eu não preciso desse cara aqui, né, como variável para fazer nada. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar algo que a gente possa fazer. Tá. Então aqui, ó, o que que a gente pode fazer? Eu só posso instanciar o gerente, certo? Então aqui eu só posso definir, certo, um superior como gerente. Se o meu colaborador não é um gerente, beleza, eu vou cair aqui no erro e vou retornar. Mas se ele for um gerente, então eu vou passar por essa cláusula guarde aqui, certo? É uma cláusula de proteção. Ela está impedindo que a minha atribuição aconteça, certo? Eu estou negando aqui justamente para ter esse efeito. Se eu botasse que o colaborador é um gerente, então eu teria que implementar toda a minha lógica que pertence à minha classe dentro de uma condição. Eu não quero isso, eu quero evitar que. Eu quero ir atrás do que vai dar errado. Aí eu trato. E na próxima linha eu continuo fazendo o que é preciso. Que é justamente dizer que o superior é igual à minha variável que eu tenho certeza que vai ser um gerente.
certo? Ah, tá, esse aqui tá bonitinho, certo? Beleza, então vamos seguindo aqui, ó. Vamos ver, receber tarefa não. Vamos fazer o que agora? Se pá, vamos aqui o nosso ID superior aqui agora, o que é que a gente vai fazer, né? Como a gente não tem mais o ID, a gente vai simplesmente vir aqui, dizer que o nosso superior, vou botar aqui o operador de low, certo? Por quê? Porque se ele não existir, isso aqui tem que retornar nulo, sacou?